Agora eu passo para vocês algumas informações aqui da cidade de Porto Ferreira, o que foi destaque. A primeira notícia diz que o vereador Miguel Bragioni, ele aciona o Ministério Público por redução de jornada dos servidores. Desde o dia 1º de outubro, a Prefeitura de Porto Ferreira, ela alterou o horário de atendimento à população em seus setores, com exceção dos serviços essenciais oferecidos pela Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Municipal e unidades de saúde, as UBSs. Para tomar a providência como redução de gastos, a chefe do Poder Executivo baixou um decreto. Desde então, as repartições passaram a funcionar com meio expediente, das 8 às 14 horas. Diante da divulgação da medida, o vereador Miguel Bragioni, do PSDB, constatou que a medida supostamente teria um erro jurídico, porque a alteração não foi só no atendimento à população, mas da redução da jornada do servidor público. Segundo o parlamentar, isso só pode ser feito por lei. Isto é, submetendo-se à aprovação da Câmara Municipal. Com a tentativa de resolver o problema, o vereador apresentou, no fim do ano passado, o projeto de decreto legislativo pelo qual pretendia sustar os efeitos do decreto da prefeita Renata Braga. Porém, os membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal opinaram pelo arquivamento. Bragioni retirou o projeto antes de ser votado em plenário devido ao entendimento da comissão. No dia 16 de dezembro, antes do encerramento do ano legislativo, Miguel Bragioni protocolou no Ministério Público uma representação que identifica a aparente ilegalidade do decreto. No documento, ele afirma que atualmente o servidor público ele cumpre 6 horas diárias e que a regra é de 8 horas diárias, conforme o artigo 20 da Lei Complementar 111 de 2011. Desse ato da administração, no meu ponto de vista, ocorrem algumas irregularidades e ilegalidades, disse ele. A matéria ela deveria ser tratada como lei e não por decreto, nos termos da lei orgânica, que é a nossa lei maior. Os questionamentos feitos à Promotoria de Justiça também são os seguintes: os servidores públicos correm sério risco de ficar com débitos em horas para com a Prefeitura? Haverá prejuízo aos cofres públicos? A população sofrerá interrupção de serviços? Diante dessas indagações protocoladas no Ministério Público, o vereador quer um parecer sobre a redução. Diante dessas indagações protocoladas no Ministério Público, o vereador quer um parecer sobre a redução da prestação dos serviços públicos em relação a uma possível diminuição dos impostos da mesma proporção. Entendo que possa haver uma pacificação sobre esse decreto a fim de evitar prejuízos de maiores proporções, concluiu Miguel Bragioni. Mais uma notícia diz que a Câmara Municipal oficializa a devolução da sobra orçamentária do Odécimo. Ao longo do ano, a Câmara Municipal da gestão do presidente Luiz Antônio de Moraes, Maguila, com o apoio dos servidores e dos vereadores, realizaram uma série de ações para reduzir as despesas do Poder Legislativo local, visando também uma economia nos recursos. O resultado dessa redução de custos gerou uma devolução de 490 mil aos cofres da Prefeitura Municipal. Essa sobra orçamentária é denominada do Odécimo e demonstra um compromisso dos parlamentares com os gastos públicos. Além dessa economia, a Câmara Municipal poderia ter uma despesa de 6% da receita do município, segundo os limites estabelecidos por lei, mas atualmente fechou o ano com uma despesa total de aproximadamente apenas 2%. Isso significa mais uma grande economia de recursos que ficam para a Prefeitura para aplicar em outras ações, afirmou Maguila. A Câmara Municipal divulgou nota na qual pediu à administração que parte do Odécimo fosse destinado ao Hospital Dona Balbina para auxiliar no pagamento de despesas que se acumularam durante o ano.
A autonomia para a distinção dos recursos devolvidos coube à prefeita Renata Braga como chefe do Poder Executivo. Espero que a prefeita empregue esses recursos em ações importantes para a nossa população. Então pedi que atendesse às demandas de pavimentação de uma rua que liga os bairros Estância dos Granjeiros ao José Gomes, que ficou de ser avaliado, disse o vereador Maguila. O presidente da Câmara também agradeceu aos servidores da Câmara Municipal que colaboraram para o resultado financeiro positivo. A agência reguladora divulga a conclusão da revisão do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira divulgou a conclusão do processo de revisão do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Porto Ferreira, cujo o termo aditivo foi assinado no dia 21 de dezembro. No contrato, e deve ser realizada a cada 4 anos como forma de avaliação do serviço prestado, dos resultados obtidos pela concessionária Odebrecht Ambiental, das metas contratuais, dos investimentos previstos e realizados, dos custos e despesas e seu efeito no equilíbrio econômico financeiro da concessão. Desta forma, nesta revisão, foram analisados o impacto das alterações do Plano Municipal de Água e Esgoto, revisado em 2014, além da majoração dos custos e despesas da concessionária, como energia elétrica, que teve um aumento de mais de 50% no último ano, além dos produtos químicos, pessoal e encargos. Baseada no crescimento de seus custos, a concessionária solicitou um aumento de 30% no valor da tarifa de água e esgoto, ou ainda o adiantamento de investimentos previstos no contrato. O processo de revisão durou mais tempo que o previsto, devido à complexidade da matéria e da análise das respostas aos questionamentos feitos pela agência reguladora e de novos fatores trazidos pela concessionária ao longo desta revisão. Por fim, a agência reguladora constatou que será necessário um reajuste de 14,45% sobre as tarifas de água e esgoto. As novas tarifas, elas passam a vigorar a partir desse mês para as faturas com vencimento em fevereiro de 2016. Apesar do aumento tarifário, o valor apurado pela agência reguladora representa uma redução de 44 milhões no período da concessão em relação ao solicitado pela concessionária. Esta redução se deve aos cortes e reduções em gastos considerados não pertinentes, adequações de valores de investimentos e também correção de tributos pagos pela concessionária. Outro fator que contribuiu com a redução do aumento necessário foi a obtenção de recursos do programa PRODES, de mais de 6,2 milhões que serão recebidos e aplicados diretamente pela concessionária em investimentos. Outra redução foi da tarifa paga pelos órgãos da administração municipal, que tinha um valor mais caro na estrutura tarifária desde o início da concessão. E agora, com o novo enquadramento, terá uma redução de 54%. Se levarmos em conta que no ano de 2015 o gasto da prefeitura com água e esgoto girou em torno de 400 mil, esta redução de 54% representará uma economia aos cofres públicos de mais de 200 mil no atual exercício. Devido ao trabalho da agência reguladora, mesmo com o corte do reajuste solicitado pela concessionária, as metas de investimentos, inclusive o cronograma para o tratamento de esgoto, foram mantidas e estão condicionadas apenas à obtenção do licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. Desta forma, a agência reguladora apresenta o resultado de todo o trabalho realizado, que é de uma tarifa justa aos consumidores de Porto Ferreira, cujo reajuste será praticamente a metade daquele pretendido pela concessionária Odebrecht Ambiental, comentou João Batista da Silva, superintendente da agência. Esta notícia ela foi escrita e enviada pela assessoria de comunicação da prefeitura, assina a matéria Kleber Fabre. Foram essas as notícias locais que foram destaques hoje.